Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. E para começar o nosso tempo juntos hoje, eu quero desejar uma bênção divina muito calorosa para o dia e para a semana de quem nos ouve. Amém. É sempre bom começar assim, né? Com certeza. Que a graça, a paz e aquela presença consoladora de Deus acompanhem cada passo, sabe? Que seja uma semana marcada por uma luz divina mesmo, guiando os pensamentos e os corações de cada pessoa que está aqui com a gente agora. Faço das suas as minhas palavras. É um privilégio estar aqui para mais esse mergulho. Bom, o nosso foco hoje é fazer uma imersão profunda no Salmo 13. E para isso, a gente trouxe para a mesa de estudos algumas fontes riquíssimas. Nós vamos usar as notas da Bíblia da Nova Almeida Atualizada, a NAA, em conjunto com o comentário bíblico do Allen P. Ross. Que é um material fantástico, diga-se de passagem. Muito, muito rico mesmo. E a nossa missão aqui é entender uma jornada que é incrivelmente humana. É a transição de um rei que vai, do fundo do poço do desespero até uma confiança que é inabalável. Uma virada em tanto, né? Totalmente. E para me ajudar a extrair o ouro de todo esse material, eu tenho aqui a melhor companhia possível e... Olha, já mergulhando logo nessas fontes, o que mais me impressionou de cara foi a ausência total de filtros do autor, sabe? O que é fascinante logo de início é que esse material não tenta higienizar a dor. A gente vive numa época onde existe uma certa pressão, né? Sim, aquela positividade tóxica. Exato, uma pressão para que a vida espiritual seja sempre positiva, sempre vitoriosa. Mas as fontes jogam a gente diretamente no turbilhão de alguém que sente que as forças simplesmente acabaram. Que não tem mais para onde correr. Isso. O comentário do Ross, inclusive, deixa muito claro que a gente não está lendo um tratado teológico neutro, sabe? Não foi escrito no conforto de uma biblioteca. É vida real acontecendo ali. Estamos ouvindo um grito de socorro em tempo real. Bom, vamos destrinchar essa ideia do cenário, então. Porque, para a gente entender a resolução maravilhosa que acontece no final do texto, a gente não pode pular a crise. Não tem como. Não tem atalho para a esperança, né? E as notas da Naera situam esse lamento de Davi num contexto de extrema pressão. Não é o rei coroado no palácio, super tranquilo tocando a harpinha dele. Longe disso. Historicamente, a gente está falando de anos fugindo do rei Saul. Ele se escondia em cavernas, foi traído por pessoas de confiança, vivia literalmente como um fugitivo no deserto. E se conectarmos isso ao quadro maior, essa realidade física exaustiva cria o cenário perfeito para o colapso emocional que a gente vê nos 2 primeiros versículos. Onde ele parece que perde o controle, né? Sim, porque o texto não abre com uma saudação educada. Ele abre com uma repetição que é angustiante. A pergunta, até quando, Senhor? Ecoa 4 vezes no espaço curtíssimo. Nossa, 4 vezes? É o som de uma mente entrando em curto-circuito mesmo. Totalmente. E ele não para por aí. Ele pergunta se Deus o esqueceu pra sempre. Pergunta se Deus está escondendo o rosto dele. É como... vamos imaginar a seguinte situação. Alguém envia a mensagem mais urgente da vida, um pedido de socorro, para a pessoa que mais ama. A famosa mensagem visualizada e não respondida. Exatamente. Não é só a dor de não receber a resposta. É a paranoia de achar que a pessoa leu, visualizou lá os 2 risquinhos azuis e decidiu ignorar de propósito. Dói demais só de pensar. É terrível. E o texto diz que isso gera tristeza no coração cada dia e permite que o inimigo se exalte. É a tempestade perfeita, a angústia corroendo por dentro e a ameaça real ali pressionando por fora. Um esmagamento completo. Mas isso me traz uma dúvida genuína, sabe? Olhando para as fontes, como é que a Bíblia, um texto sagrado, permite esse nível de acusação contra Deus? Porque o autor está literalmente afirmando que o próprio Deus virou as costas para ele de propósito. Essa tensão é justamente o coração da poesia hebraica de lamento. A fonte da Bíblia NAA faz uma distinção que é brilhante aqui, sabe? Entre a realidade teológica e a percepção humana. Como assim? Então, quando Davi fala em esquecer ou esconder o rosto, as notas de estudo frisam que isso descreve o estado mental do salmista. É a realidade fenomenológica dele. Como ele está percebendo as coisas. Ah, entendi. É a forma como ele sente, não o que é de fato. Exato. A angústia funciona tipo uma lente que distorce a visão da pessoa.
Ele sente o abandono como se fosse um fato comprovado. E aí o comentário do Ross complementa isso, lembrando que, teologicamente falando, Deus é onisciente. Ele não tem amnésia. Pois é, ele nunca sofre de amnésia, não esquece o seu povo de aliança, mas o propósito de um lamento não é passar numa prova de teologia sistemática, né? É rasgar a alma mesmo. Nossa, rasgar a alma. Então, o que as fontes estão dizendo pra gente é que ter uma fé madura não significa fingir que o céu não parece de bronze às vezes. Pelo contrário, o ato de acusar a Deus, de questionar esse silêncio, é, paradoxalmente, um ato de extrema intimidade. Intimidade, como uma briga de casal quase. É tipo isso. Pensa nas relações humanas em geral. A gente não faz cobranças profundas a estranhos na rua. É verdade, a gente só cobra de quem a gente espera algo. A gente cobra aqueles com quem a gente tem uma aliança, um histórico. Davi não está reclamando de Deus para os vizinhos. Ele está reclamando para Deus, ali cara a cara. Ele vai direto na fonte. Sim, ele está se baseando na premissa de que Deus prometeu estar lá. Caramba, isso muda a perspectiva completamente. A reclamação, então, é a prova de que a aliança ainda existe na cabeça dele. Exatamente. E a partir desse poço de desespero, dessa sensação de abandono cósmico, a reação mais lógica da biologia humana seria a apatia, né? Seria ele simplesmente jogar a toalha e dizer, já que eu estou falando sozinho, eu desisto. Que é o que muita gente faria. Sim. Mas o que acontece a seguir no texto é surpreendente. A tensão emocional não silencia o salmista. Na verdade, acende uma exigência quase audaciosa. A gente entra numa fase em que o lamento vira um clamor super direto. Ele passa dos questionamentos passivos, aquele até quando, para imperativos ativos. O texto mostra 3 verbos fortíssimos. Ele diz, olha para mim, responde-me e ilumina os meus olhos. É uma escalada, né? Uma escalada clara na oração. É quase um ultimato emocional. E ele coloca os motivos todos na mesa. Ele alerta que precisa dessa intervenção para não dormir o sono da morte e para que os adversários não celebrem dizendo, prevaleci contra ele. Ele expõe tudo que está em jogo. Tudo. E olha, eu quero focar nesse pedido específico que me chamou muita atenção lendo o material. Esse ilumina os meus olhos. Porque lendo só superficial, parece alguém com aquele olhar opaco, sabe? Pela beira da morte. Isso, alguém exausto, com febre, pedindo uma cura física imediata. É só isso mesmo? Ou as fontes mostram que tem algo mais profundo acontecendo na mente dele? É uma ótima pergunta. E as nossas 2 fontes oferecem uma síntese muito rica para responder isso. Por um lado, as notas da Bíblia NAA reconhecem que a expressão sono da morte carrega um peso físico real. Então ele estava doente de fato. É bem possível. O Salmo pode ter origens num momento onde a vida biológica de Davi estava se esvaindo mesmo. Podia ser doença, podia ser a exaustão extrema de ser caçado como um animal no deserto. Faz sentido. Então, a luz nos olhos, nesse sentido mais literal, é o retorno da vitalidade. Os olhos de uma pessoa muito doente perdem o brilho, ficam opacos. Certo, a sobrevivência física básica. Mas o comentário do Ross eleva isso para outro nível, né? Sem dúvida. O Ross revela que, na tradição do Antigo Testamento, dar luz aos olhos é frequentemente uma metáfora. Uma metáfora para receber sabedoria, renovação espiritual ou uma nova perspectiva divina. Ele quer enxergar diferente. Davi está pedindo para enxergar além da caverna escura onde ele está preso. Levando isso de volta para aquela nossa analogia da mensagem de texto sem resposta, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus, se a resposta definitiva ainda não vem, se o resgate final não chegou, pelo menos me mostra aqueles 3 pontinhos de que você está digitando, sabe? Excelente analogia. Me dá um sinal de que eu não estou louco. Me dá uma perspectiva de que isso tudo tem um propósito. É uma forma perfeita de visualizar a cena. A angústia prolongada, ela encolhe a nossa visão. Ela faz com que o problema preencha todo o horizonte. A gente fica cego pro resto. Cego para quem Deus é. Então o pedido por luz é um clamor para que a realidade de Deus volte a ser maior que a ameaça do inimigo. E esse inimigo, vale lembrar, não é apenas um rival político de Davi.
É alguém que se opõe aos propósitos de Deus. O buraco é mais embaixo. Muito mais. O que está em jogo não é apenas o orgulho do Davi de não querer perder a guerra, mas a reputação do próprio Deus. O que leva a gente ao ponto de virada mais impressionante desse texto. A genialidade estrutural desse salmo, para mim, mora nessa transição super abrupta de um versículo para outro. É chocante mesmo. Demais. No versículo 4, a gente tem o pânico da morte. E aí, bum, no versículo 5, a gente tem uma das declarações de confiança mais sólidas da literatura. O sofrimento físico ainda existe, né? Sim, os inimigos ainda estão ali fora. As espadas estão afiadas. O cenário externo não mudou 1 milímetro sequer. Mas a postura interna dele sofre uma alteração drástica. E eu fico me perguntando como essa sabedoria que ele acabou de pedir, de repente muda um coração em fração de segundos. Olha o que o texto diz. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. E logo em seguida, cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. É lindo. O foco muda violentamente. Sai do problema avassalador e vai para uma promessa inabalável. O que acontece aqui é que a mente de Davi encontra uma âncora. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu tentar fazer uma outra analogia para ilustrar essa mudança de postura sem a mudança de cenário. Manda ver. Imagina a experiência de assistir a um filme de suspense super tenso no cinema. Daqueles que a gente rói a unha. Isso. Chega naquele momento crítico onde o protagonista está totalmente encurralado. Tem uma bomba relógio no último segundo, os inimigos bloquearam todas as saídas possíveis. Zero chance de escape. Zero. Se a gente está assistindo a um filme de um diretor desconhecido, o pânico toma conta. A gente acha que o herói vai morrer. Mas, se a gente conhece muito bem o histórico desse diretor, se a gente sabe que ele é especialista em construir roteiros onde o herói sempre escapa de um jeito criativo e triunfante, o nosso medo dá lugar a uma expectativa quase curiosa, sabe? A gente relaxa na cadeira. Exato. A gente não sabe como a salvação vai acontecer, mas a confiança no diretor anula o pânico. Essa graça que o Davi menciona seria o equivalente a confiar nesse histórico impecável do autor da vida. Essa analogia reflete perfeitamente a mecânica do que as fontes ensinam pra gente. O Alan P. Ross faz uma análise cirúrgica da palavra hebraica que foi traduzida como graça nesse versículo. Que palavra é essa? O termo original é hesed, e essa é uma das palavras mais ricas e difíceis de traduzir de toda a Bíblia. Ah, eu já ouvi falar dessa palavra. Não é apenas uma simpatia divina genérica, sabe? Nem um favor passageiro. O hesed se refere ao amor leal, à bondade inesgotável, a um compromisso inquebrável que é baseado numa aliança. Ou seja, é muito diferente desse amor condicional moderno que diz, eu te amo se você me fizer bem. O hesed é teimoso. Teimoso e constante. É o amor que diz, eu me comprometi com você e absolutamente nada muda isso. Então, quando Davi diz, confio na tua graça, ele não está recitando um mantra de pensamento positivo. Não é autoajuda. De jeito nenhum. Ele não está negando a realidade da caverna escura. Ele está acionando a memória histórica dele. Ele está lembrando de todas as vezes que esse hesed operou no passado. O mar se abrindo para os israelitas. O mar se abrindo, o gigante Golias caindo, o urso e o leão sendo derrotados por ele mesmo quando era pastor. Ele ancora a mente vulnerável num fato histórico e relacional indiscutível. Espera aí, isso soa super profundo na teoria. Mas na prática, no meio de um ataque de pânico, a biologia grita muito alto. O coração acelera. Com certeza. Como é que alguém simplesmente escolhe lembrar dessa aliança e mudar de humor no meio do caos? O comentário sugere algum mecanismo de como o cérebro e o espírito processam isso. O Ross aponta um detalhe que é sublime sobre a natureza da fé genuína. A lembrança ativa das obras de Deus funciona como um antídoto contra a amnésia espiritual que o medo causa na gente. Ah, então é uma ação proposital. Sim, a fé de Davi não surge do nada num passe de mágica. Ela é o resultado daquela luz nos olhos que ele pediu lá no versículo 3.
A perspectiva divina permite que ele veja o histórico de Deus como uma garantia segura para o futuro. É a luz clareando a memória. Exatamente. E a prova definitiva de que esse mecanismo funcionou é que o Davi resolve cantar e se alegrar antes mesmo da libertação física acontecer. Gente, isso é absurdamente contraintuitivo. A tendência humana natural é sempre condicional. A gente diz, tipo, Deus, me tira desse buraco, resolve esse meu problema financeiro, cura essa doença, e então, no domingo, vou lá e canto um louvor maravilhoso para agradecer. É o padrão, né? A lógica apresentada nas fontes é totalmente invertida. Ele começa a cantar dentro do buraco, enquanto a corda de resgate ainda nem desceu. Essa é a anatomia da confiança madura. O medo perdeu seu poder ditatorial ali. O salmo começa com um desespero quase fatal, passa por uma oração de dependência brutal e culmina numa doxologia que é um cântico de louvor. Tudo no mesmo cenário. Tudo no mesmo cenário de aflição externa. O ambiente não mudou nada, mas o homem mudou completamente. A salvação já aconteceu na mente e no espírito do salmista. Ele conseguiu antecipar o final do filme. Uau! Então, o que tudo isso significa para nós, no nosso dia a dia? Porque o cenário muda, né? A gente não está fugindo de lanças no deserto de En-Gedi, mas o século XXI tem os seus próprios desertos. Sem dúvida, desertos enormes. Vivemos sob diagnósticos médicos terríveis, ruínas financeiras, crises familiares que destroem o emocional de qualquer um, e tem toda essa epidemia de depressão silenciosa. É uma pressão constante. A alma humana continua acordando no meio da noite e gritando os mesmos "até quando?". A sensação de estar sendo ignorado pelas esferas celestiais é idêntica à de Davi. E a grande aplicação que emerge desse estudo da Naya e do Ross não é uma mensagem clichê dizendo tenha paciência, tudo vai passar. Ainda bem, porque isso não ajuda muito na hora da dor. Não ajuda. É um ensinamento profundo sobre onde nós ancoramos a nossa atenção enquanto o relógio corre. O lamento é legítimo. Chorar a ausência aparente de respostas não é pecado, é pura humanidade. A gente tem permissão para chorar. Temos, mas a espiritualidade madura oferece a capacidade de sustentar duas realidades simultaneamente. Expressar a angústia real com toda a força dos pulmões e, ao mesmo tempo, fazer a escolha racional de repousar a confiança no excede de Deus. É quase como se o desespero olhasse obsessivamente para o tempo, perguntando quanto tempo falta, enquanto a fé muda o foco para a identidade, perguntando quem está no controle do tempo. Nossa, muito bem colocado. A angústia cede espaço quando a memória da graça é ativada. E isso inevitavelmente levanta uma das questões mais difíceis de toda a caminhada espiritual. Por que a espera é necessária? Mas essa é a pergunta de $1 milhão. Se o diretor do filme sabe que o silêncio causa uma dor excruciante na gente, se ele vê que o protagonista está chorando e perdendo as forças, qual seria o propósito cósmico de atrasar esse resgate? Parece até crueldade, né? Sim, é apenas um teste de resistência sádico. Essa é uma inquietação que o comentário de Ross ajuda a gente a reinterpretar de forma magistral. Fica aqui uma reflexão provocativa que constrói sobre todo o nosso estudo de hoje. Qual seria? E se o silêncio temporário que tanto apavora nossa alma não for de forma alguma uma evidência de abandono, nem um castigo? E se em vez disso for a incubadora estritamente necessária para que a fé amadureça? Incubadora. Como assim? Vamos pensar na estrutura do salmo que a gente acabou de ler. Se Deus respondesse instantaneamente no versículo 1, ao primeiro sinal de desconforto, Davi nunca teria precisado lutar pela perspectiva divina lá nos versículos 3 e 4. Ele não teria pedido para iluminar os olhos? Exato. O músculo espiritual não seria exercitado, e sem essa luta no escuro, o ser humano nunca alcançaria aquele nível de confiança profunda e inabalável que permite cantar no meio do caos, como a gente vê nos versículos 5 e 6. Caramba! O resgate imediato cria uma fé circunstancial, dependente de mimos. O silêncio prolongado, quando processado na presença de Deus, foge uma fé de convicção, que canta antes da vitória chegar. Uau! O silêncio como incubadora da confiança é algo que vale a pena refletir profundamente. Porque isso muda completamente a forma como a gente encara as salas de espera da vida. Muda o jogo todo. A gente deixa de se ver como vítima esquecida num canto escuro do universo
e passa a se entender como participante ativo de um processo de forja, de amadurecimento espiritual profundo. É uma mudança de lente espetacular. A dor deixa de ser inútil. É exatamente o que a expressão ilumina meus olhos propunha desde o começo. Uma vez que os olhos são iluminados para ver o propósito e o caráter de Deus, a escuridão da caverna perde a sua ameaça. É libertador. Bom, nós chegamos ao fim da nossa análise desse material incrível. A jornada de Davi prova pra gente que há espaço sim para a lágrima e para o cântico na mesma oração, e que o amor leal de Deus é o alicerce seguro debaixo de qualquer tempestade que a gente venha enfrentar. Uma verdade para levar para a vida. Sem dúvida. Mas olha, a experiência que a gente preparou para hoje não termina aqui com as nossas vozes. O conhecimento precisa descer da mente e encontrar morada no coração. Por isso, informamos com muita alegria que este áudio continuará imediatamente com louvor maravilhoso, profunda e diretamente inspirado no Salmo 13. Imperdível, pessoal. Convidamos cada pessoa que nos acompanhou até agora a não desconectar. Permaneçam conosco. Continuem em profunda comunhão e devoção a Deus após o nosso estudo. Deixem que essas verdades sobre a graça inesgotável, a incubadora da fé e o amor leal sejam agora internalizadas através da música e da adoração. Muito obrigada pela excelente companhia nessa imersão. Muito obrigado a todos. E que a certeza do cuidado divino seja canção nos lábios de cada um, mesmo antes de o sol nascer. Fiquem agora com este poderoso momento de louvor. Tem dias em que o céu parece de bronze e o silêncio de Deus dói mais que a ferida. A alma grita no escuro do quarto, buscando sentido no meio da vida. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando na minha alma, com tristeza no coração, cada dia sentindo esse desgosto? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Senhor, parece que a minha força chegou ao fim. Na vida do cristão, a angústia também faz morada. A depressão e o medo tentam roubar a estrada. Mas é na dor mais profunda que a gente faz a oração, trazendo a nossa fraqueza pro dono do coração. Atenta pra mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, não me deixes na escuridão, para que eu não durma o sono da morte, para que o inimigo não cante a sua canção. Eu o venci, ele quer gritar ao me ver cair. Não deixes o meu adversário se alegrar ao me ver sucumbir. O choro é real, a dor não é falta de fé. É o filho pedindo o colo de Jesus de Nazaré. Mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo, derramar a minha alma no altar é o meu desejo. Porque a história do justo não termina no lamento. A graça de Cristo é maior que o meu sofrimento. Já confio na tua misericórdia.
coração se alegra rasgando a discórdia. A minha alegria não vem do que os meus olhos podem ver, vem da salvação que na cruz Cristo veio me oferecer. Cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. A noite escura passou, a luz da manhã já vem. O choro durou uma noite, mas a alegria me encontrou. Aquele que parecia distante no colo me abraçou. Atenta para mim, responde-me, Senhor da glória. O salmo da minha dor virou o hino da vitória. Eu confio na tua misericórdia, me tem feito muito bem. iluminaste os meus olhos. Obrigado, Jesus.